Olá, bem-vinda a mais essa aula, nossa terceira aula da maratona Além do Sintoma, onde a gente vai falar agora um pouquinho sobre os tecidos corporais, né? Então, para a gente lembrar, na nossa primeira aula, se você não assistiu, se você chegou aqui só agora, eu recomendo que você acesse as outras aulas aqui embaixo e que você assista na sequência para você compreender um pouquinho melhor o que a gente está falando aqui, tá? Então, vamos lá. Na primeira aula eu conversei com vocês, sobre a correlação, né? Essa questão que existe os nossos corpos sutis, a gente falou sobre o físico, mental e o emocional. E hoje eu quero. E na segunda aula, perdão, a gente falou sobre Hammer, as 5 leis de Hammer, né? Lembra lá? Lei do ferro, lei bifásica das doenças, a lei dos tecidos, a lei dos micro-organismos e a lei da quintessência, que explicam e exemplificam tudo em relação ao sintoma, né? A criação de um sintoma, como que começa isso tudo e quais são as fases de reparação, como que os vírus, as bactérias, os fungos interagem com tudo isso. A gente viu também que tudo é um programa de sobrevivência que garante que a sua vida continue mesmo após um grande conflito, mesmo após alguma situação que te desestabilizou de alguma forma, tá? Então, hoje, na nossa terceira aula, a gente vai falar sobre os tecidos corporais. O que são esses tecidos corporais e por que é tão importante que você compreenda, que você saiba que isso faz muita diferença, né, para os seus atendimentos? Nós somos seres triblásticos. Lembra que a gente falou ontem lá na terceira aula, né? O que significa isso? Nós, né, derivamos de 3 folhetos principais. O ectoderma, que é a camada mais externa lá dentro da divisão, tá? Aqui. O mesoderma, que se divide em novo e antigo. E o endoderma, tá? Cada um desses folhetos aqui, dentro da nossa, depois na embriologia, né, dentro da divisão, dentro do desenvolvimento embriológico, vai dar origem aos órgãos e sistemas que nós possuímos, tá? Então, aqui a gente tem, ó, o ectoderma, ele vai dar origem a todo o sistema nervoso, a inervação sensorial, visão, tá? Paladar, pele, todo o revestimento das mucosas, tá? Então, o ectoderma, a gente fala muito de contato e separação, que a gente já vai ver ali embaixo, mas ele também está presente em todo o revestimento externo das nossas vísceras. Externo porque é fora dela, continua dentro de você, tá? O mesoderma novo, ele dá origem a todo o tecido conjuntivo, ou seja, os nossos músculos, ossos, cartilagem, tá? Os ligamentos, os tendões, tudo isso deriva do mesoderma novo, tá? Mesoderma antigo, ele vai dar origem à derme, tá? E ele forma muito dos órgãos também. E, enquanto isso, o endoderma, ele reveste, ele vai dar origem a toda a mucosa do epitélio do trato gastrointestinal e pulmonar, então das nossas vísceras. Também lá nos rins está presente, tem isso. A musculatura lisa também entra aqui, tá? Fígado, pâncreas, tudo isso vem aqui dentro do endoderma. Por que é importante você saber disso? Porque cada parte do nosso corpo vem de algum lugar. Então, todo o nosso sistema, todo o nosso corpo humano, ele vai derivar de algum dos folhetos. E cada folheto tem um sentido emocional único, que é dele, tá? Que vai ir de acordo com o que a pessoa vivenciou. Então, por exemplo, se eu sofri alguma situação, deixa eu passar para essa aula aqui. Se eu preciso lá de aqui. Se eu passei por alguma situação aonde eu me senti em risco, onde eu senti que eu sofri um atentado, né? Colocou a minha vida em risco de alguma forma, vai atingir a parte do cerebelo dentro da divisão, tá? Lá nesse desenho aqui, cadê? Na divisão, tá? Do cerebelo, vai atingir ali e eu vou ter um conflito ativado dentro do meu mesoderma novo e ainda dentro disso vai variar dentro de cada órgão que tá o sentimento mais profundo que eu tive, tá? Então, por exemplo, tive uma sensação de atentado, Perdão, aqui eu falei do mesoderma novo e do mesoderma antigo, tá? Me desculpem. Eu tive uma sensação, algo colocou em risco a vida do meu filho, a vida de alguém do meu ninho. Útero. Se foi uma sensação de atentado à integridade, vai lá em mesoderma antigo. Se foi uma necessidade de separação relacionada a ninho, pode pegar a parte ectodérmica do útero, tá? Porque a maioria das vísceras tem
os 3 folhetos envolvendo, tá? E aqui, então, a gente tem o que cada parte, né, vem de um folheto, tá? Dentro de cada folheto tem um significado e depois disso cada órgão tem o seu sentido emocional, tem o seu sentido, o seu conflito biológico também, tá? Então, cada parte do corpo deriva de um folheto e cada parte do corpo tem um sentido emocional único. Então, dente, mesmo que venha junto lá em ectoderma, de unha, por exemplo, cada um vai ter um significado, um sentido biológico único, que é o que vocês aprendem dentro do curso, tá? Então, uma dor muscular tem um significado, vem lá linkado, o músculo vem do mesoderma novo. O mesoderma novo, conflito de desvalorização e impotência. Mas daí, ombro é diferente de mão, que é diferente de perna, que é diferente das costas, que é diferente da cabeça, que é diferente de qualquer outra parte do corpo. Cada partezinha ainda tem um sentido único e é isso que vocês aprendem especificamente dentro do Além do Sintoma, tá? Para você aprender, para você expandir os seus horizontes e aprender a ver além do sintoma do seu paciente. Débora, eu sou terapeuta, eu não atendo pacientes com dor, mas você pode abrir muito o seu leque. Um paciente, quando ele chega pra gente, dificilmente ele vai ser só uma pessoa que tem medo, que é inseguro, que é ansioso. Isso geralmente vem, tá? A pessoa tem aquilo, mas somado a isso, em geral, as pessoas vêm com outros sentimentos junto, ou com outras sensações, ou com algo físico. É muito raro, mas é muito difícil mesmo hoje, alguém que não tenha algum desconforto. Eu mesma sinto meu fígado. O que significa fígado? Eu vou lá e olho, eu preciso trabalhar isso, eu mereço trabalhar isso. Alguém que tem uma dorzinha no pé, uma dor de cabeça, uma alteração no sono, tudo isso tem por trás um sentido emocional dentro de um conflito biológico que a pessoa viveu, que ativou, de um conflito emocional, que ativou algum programa biológico de sobrevivência, tá? Então, uma dor de barriga tem um sentido, dor nos ossos, né? Tem pessoas que têm dor no osso, não dói, né? Mas tem uma dor na sua estrutura, osteoporose, dor nas articulações, tem um significado. Aquela angústia, ansiedade, ou a dor no peito, a sensação de que vai morrer, tem um significado também, tá? Então, aqui a gente tem o folheto, vamos lá aqui, o endoderma, tá? Que vem as nossas vísceras, é relacionado a um tecido vital, então é a minha vida, tá? O mesoderma antigo tem relação a atentado à integridade. Então, eu me senti ferido. O mesoderma antigo, quando a gente fala de derme, é essa parte mais abaixo, tá? Da sua pele, da epiderme. Então, sabe aquelas pessoas que às vezes passam por alguma cirurgia e fica aquela cicatriz toda empelotadinha, né? Que forma o queloide? Ou pessoas que têm até mesmo manchas na pele que são mais profundas, aquelas manchas pretas, melasma, tudo isso vem de mesoderma antigo. Tudo isso, gente, tem lá no Além do Sintoma, tá? Então, cada sintoma, cada coisa vindo, né, cada sinal vindo de alguma parte do seu corpo tem um significado. Então, um atentado à integridade vai exigir que eu faça o quê? Que a minha casca, que o meu revestimento seja mais forte. Por isso se forma um queloide, o corpo entende que não foi forte o suficiente, vamos deixar o tecido mais grosso. Você está conseguindo entender? Está fazendo sentido para você? Tem fichas caindo aí na sua mente? Aí a gente tem mesoderma novo, que é onde derivam os nossos músculos, né? Os ossos, tendões. Lembra aqui? Tá? Pausa o vídeo aí e faz um print nessa imagem, se precisar, tá? Então, mesoderma novo é ligado a um sentimento de desvalorização e impotência. Você lembra lá do exemplo da Dona Maria ontem? O exemplo da Mariana, que não conseguia engravidar? Se você não assistiu, pausa essa aula e vai voltar lá assistir. Da Dona Ana, né? A Dona Maria, ela estava aqui, totalmente desvalorizada, se sentindo impotente, se sentindo incapaz de tudo, por conta de toda a história dela. Aí entra lá a nossa primeira lei, que fala das percepções. Lembra? Ectoderma, daí por sua vez, esse folheto tem relação com contato e separação. Como assim contato e separação? Pessoas às quais eu perdi o contato, eu me afastei, uma pessoa, uma situação, um trabalho, um problema, que eu me afastei e eu não queria, ou alguém que eu gostaria de restabelecer o meu contato. Então, alguém que eu perdi, alguém que faleceu, alguém que foi embora, ou alguém que eu desejo me afastar, pai, marido, irmão, mãe, alguma coisa, tá? Vai pegar pele, vai pegar essa parte mais superficial, sistema nervoso,
dentes, tudo deriva dali, tá? Aí, a gente tem, eu vou dar aqui alguns exemplos para você. Lembra que eu falei que no mesoderma novo ainda tem toda a questão da variação de cada um dos músculos, de cada parte do corpo, né? Então, a mão tem um significado, a mão tem um significado, o punho tem outro, o pé tem outro. Cada partezinha tem um significado diferente, de um sentido diferente. Então, uma pessoa que lesiona um pé, né, que virou o pé do nada, pensem nisso, tá? Uma pessoa que está sentindo uma dor, aquele paciente que você já trabalhou de alguma forma e a pessoa não melhora, tem um significado. Punho tem outro, cabeça tem outro. No caso do ombro, por exemplo, o ombro faz que movimentos? Ele vem aqui quando eu empurro algo para frente, quando eu empurro algo para o lado, e é algo que eu quero trazer para perto de mim, tá? Movimenta o seu ombro ali para você perceber. Então, o ombro, ele está muito ligado a um sentimento de impossibilidade ou de não ter conseguido afastar ou aproximar alguém ou alguma situação na sua vida. Então, a gente sempre avalia o movimento que está gerando aquilo. E dentro do curso, vocês têm tudo dividido por sistemas. Então, tem lá sistema cardíaco, coração, vasos, cardiopulmonar, né? Pulmão, alvéolos, brônquios. A gente fala de todos os sintomas de cada órgão. E dentro da parte do mesoderma, a gente fala só específico de tecido muscular. Tem cada parte, cada movimento, cada estrutura física detalhadamente. Então, lombar, né? Coluna lombar é diferente de coluna torácica, que é diferente de coluna cervical, que é diferente do quadril. Às vezes uma coisinha linka a outra, mas cada partezinha tem um significado, tá? Então, a gente sempre avalia, sempre olha qual é a restrição que está sendo gerada dentro de um movimento causado por essa dor ou desconforto que o seu paciente está apresentando. Seu paciente, você, sua família, tá? Dor de cabeça. Lembra que eu falei ontem na aula que eu ia falar sobre isso? A dor de cabeça ela é muito ligada, a cabeça é a nossa conexão, né, com o divino. Então, se você pensa numa imagem de um santo, você vê, né, aquela aureolazinha, o nosso chakra coronário fica aqui no topo, que é quando a gente se conecta com o divino. Então, a cabeça ela é ligada com um sentimento muito forte de desproteção, tá? Eu me senti desprotegida em algum momento da minha vida, ou eu estou desprotegida agora, tá? Lembra que, seguindo a segunda lei, muitas vezes o seu paciente pode estar numa fase de balanço, pode ter vivido lá na infância, lá na vida intrauterina, sim, pode vir de algum familiar, né? E ele tá só somatizando isso nesse momento, tá? Esse sentimento de desproteção a gente encontra muito em enxaqueca, dor de cabeça frequente, tá? Acompanhada ou não de vômito, que no caso é da enxaqueca mais forte, ou de fotofobia. E é bem ligado a isso, né? Eu me senti desamparada em algum momento. Então, quando que a gente percebe muito disso? Em pessoas que perdem alguém, né? Quando alguém acontece alguma coisa, a gente fala o quê? Onde é que Deus estava nesse momento, tá? Isso é uma coisa que você vai começar a fazer agora. Quem está no curso faz muito mais, porque você começa a linkar as palavras das pessoas com o sintoma dela e você fala, caramba, faz todo sentido. Que é isso que os alunos das duas turmas do básico falam. Nossa, nunca fez tanto sentido para mim um sintoma de alguém, tá? A dor de cabeça também pode ter ligação com quando você precisa achar alguma solução. Então, lá na fase ativa de um conflito, você está na simpaticotonia, né? Você está precisando achar uma solução para aquele seu problema, para aquela situação que está acontecendo. Então, para que eu encontre a melhor saída, né, a melhor alternativa para aquela situação que eu estou passando, eu preciso pensar. Então, quem está estudando para uma prova, quem vai apresentar algum trabalho, né, muitas vezes pode ter esse desconforto porque a sua mente está exigindo, ela está dizendo assim, ó, precisa pensar mais, precisa pensar melhor, não estou pensando direito e eu preciso fazer isso para que eu me saia bem nessa questão, tá? Então, cada partezinha tem um significado, tá bom? E bem como aqui, né? Os nossos órgãos. Então, pulmão é uma coisa, coração é outro, costela é outro, intestino, a gente tem o delgado e o grosso. A gente fala sobre o pâncreas, estômago, tá? E uma coisa bem legal que tem agora no Além do Sintoma no 2.0 é que eu tenho uma revisão de anatomia em cada um dos módulos. Então, amanhã eu vou apresentar para você os módulos que tem no nosso curso. Mas
Se você não conhece nada de anatomia, não se preocupa que tem uma revisão. Todas as aulas são assim, são nessa dinâmica do computador. Eu gravei tudo pelo computador para eu poder ter toda essa apresentação de slides. Por quê? Porque daí você integra mais sentidos e você vai conseguir aprender melhor, tá? Então, cada partezinha, os olhos têm um significado, pulmão tem um significado, garganta, quem nunca teve dor de garganta depois de uma vontade louca de falar algo para alguém? Então, eu não falei o que eu precisava ter dito, vai lá e inflama a garganta da coitada criatura. Testículo, ovário, útero, reto, ânus, os pés, o joelho, rim, cada parte tem um significado, tem um sentido único que dentro da nossa visão aqui, dentro do além do sintoma, você vai aprender, tá? E não menos importante, a gente tem então aqui os órgãos internos. Vamos só recapitular aqui. Tecido muscular é o quê? Mesoderma novo, tá? Aqui também a gente entra um pouco de mesoderma novo, tá? Endoderma, ectoderma também. E por último aqui eu quero trazer para você a questão da pele, tá? Então, por exemplo, alterações cutâneas, espinha, alergias, crianças com aquela pelezinha bem rosáceazinha, né, de alergia, parece que tá queimadinho, é o tecido de revestimento. Então, é contato e separação. Um contato indesejado ou querer restabelecer um contato que eu perdi, tá? A região do corpo em que a pele foi afetada também tem um significado. Então, é diferente eu ter uma espinha nas costas e eu ter uma espinha na face. Espinha, por exemplo, é vergonha, é eu querer me esconder, me camuflar, eu tenho medo do que os outros vão pensar. A espinha, depois de uma sessão, também pode acontecer, tá? Dentro do curso tem um módulo sobre a liberação e a limpeza tem uma aula sobre isso. Então, por exemplo, quando o paciente passa por uma sessão com você, passa por uma limpeza profunda das emoções, os nossos órgãos vão trabalhar fazendo a limpeza. Então, é normal, às vezes, ter uma sobrecarga no fígado, no estômago, intestino, mulher menstruar e alteração na pele. Espinhas, né? Aquela espinha que parece que tá saindo uma água, que não tem nada de coisa dentro, mas sai, o seu tecido tá inflamado e aquilo sai. As espinhas também são um órgão de limpeza e pulmão também, tá? Então, galera, essa foi a nossa terceira aula. Se você não assistiu a primeira aula, onde a gente fala sobre as correlações, vai lá e assiste. Se você já assistiu, vai lá e recapitula. A nossa aula do dia 2, que foi ontem, a gente falou sobre as leis de Hammer. Ela tá muito legal, tá? As leis, elas dão todo o embasamento, vão permitir que você compreenda melhor tudo isso. E nessa aula de hoje a gente falou sobre os tecidos corporais. E amanhã eu vou ensinar você como que eu utilizo tudo isso dentro dos meus atendimentos e como que você vai aprender a trazer isso tudo para o seu atendimento através do curso. Então, vem aqui, assiste, entra no grupo. Se você ainda não está lá no grupo no WhatsApp, entra lá, porque somente quem estiver lá vai receber a oferta de lançamento do Além do Sintoma 2.0 com uma oportunidade incrível que eu vou contar para vocês amanhã, tá? E eu sou muito grata pela sua presença, por você ter assistido até agora. Espero que você tenha compreendido bem. Se você ficou com alguma dúvida, você quer saber, vai lá, me chama lá no grupo, no nosso horário de tirar dúvidas, e manda assim: Débora, o que significa tal coisa? Qual é o conflito que está por trás? Qual é a emoção que está por trás desse sintoma aqui? Que eu vou ter o prazer de ajudar você a ver sobre isso, para que eu possa auxiliar você a compreender, a fazer aquela ficha assim, fazer... Nossa, todo sentido, agora eu entendi. Que é o que os meus alunos falam agora que eles utilizam o conhecimento do além do sintoma dentro dos seus atendimentos, que é o que os meus pacientes falam quando eu digo para eles o que significa aquilo, que é o que os meus alunos nos outros cursos, que é o que as meninas que fazem comigo qualquer outro tipo de curso, a galera do Instagram, sempre tira dúvida e fala assim: nossa, faz todo sentido. Então, seja bem-vindo a esse mundo, seu universo de terapeuta, de fisioterapeuta, de enfermeiro, médico, coach ou psicólogo. Nunca mais vai ser o mesmo, porque agora você se abriu. Em momentos que se abre, né, para algo novo, nunca mais volta a mesma forma. Então, bem-vinda a esse universo, bem-vindo a esse universo. E vai ser um prazer contar com você a partir de amanhã, nessa turma do Além do Sintoma 2.0. E amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre como que isso vai fazer diferença no seu dia a dia, para o seu atendimento, para o seu paciente, para a sua vida. E eu vou contar para você quais são as
o que que tem nesse curso tão lindo que eu preparei com tanto carinho para você, tá? Para vocês. Então, até amanhã. Lembra de mandar sua dúvida, lembra de mandar lá qualquer coisa que você queira saber. Até mais!